Olá, crianças! Que bom que vocês estão por aí. Hoje vamos falar sobre o que? Célula, unidade fundamental da vida, parte 2, tá? No capítulo vocês 6, tá? Página 86, ok? Só que eu fiz um resumo para vocês, tá? Falando sobre células, que é a menor unidade fundamental da vida, né? Falando das suas organelas, né? Quem é que sabe o que é organelas? Organelas são o quê? Como se fossem os órgãos de uma célula, tá? A célula é como se fosse nosso organismo, né? Realiza o quê? Séries de funções, como respirar, digerir, sustentar-se, locomover-se, alimentar-se, certo? De resíduos, reproduzir, e etc. Então, a célula tem grande importância, grande função dentro do nosso corpo, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Olha aqui. Ó, a célula. O que é a célula, né? A célula. Deixa eu só caçar o marcadorzinho aqui, caneta, marcar o texto. Ó, a célula. Os seres vivos são constituídos de células. Sabemos disso, né? Que todo ser vivo é constituído de células, tá? Em exceção que os vírus, tá? Os vírus, eles são considerados acelulares, tá? Por quê? Porque existem seres considerados vivos por parte da comunidade científica, mas não possuem células. Então, são os seres vivos, que são acelulares, tá? Esse tipo de ser vivo possui um material genético envolvido por uma cápsula de proteína capaz de se reproduzir, mas para isso necessita de invadir uma célula hospedeira, tá? Então, para sua reprodução, ele precisa invadir uma célula hospedeira, ok? Aí, então, os vírus são o quê? Acelulares, certo? Com exceção dos vírus, são acelulares. Então, todos os seres vivos são constituídos de células, exceção os vírus. É a menor parte dos seres vivos com forma e função definida, né? Isso, sabemos disso. Cada função, cada organóide dentro da célula tem uma função definida. Cada célula tem uma função também definida no nosso corpo, tá certo? Célula é o que? É a unidade morfofisiológica dos seres vivos, ok? Continuando aqui. Tipos de células. Eu tenho os tipos de células que eu já falei para vocês, os procariontes e os eucariontes, né, que vocês sabem muito bem, né? Os eucariontes são células que apresentam um núcleo e possuem o que? Carioteca. A carioteca faz essa proteção do núcleo, do material genético dentro da célula, certo? E as células procariontes, né? Qual a diferença? São células cujo material genético está aqui disperso, disperso lá na minha célula, certo? Sem o núcleo. Então, esse material genético, ele vai estar disperso dentro da célula, tá? Lá dentro do citoplasma. Ele não tem núcleo, não tem essa carioteca que protege o meu núcleo, o meu DNA, certo? Então, isso é a diferença das eucariontes das procariontes, que vocês podem perceber aqui, ó. As procariontes são células cujo material genético está disperso, olha aqui, disperso, tá? E as eucariontes são células, né? São células que apresentam núcleo. Um núcleo possui o quê? Uma carioteca de proteção. Protege quem? O material genético. Protege quem? O material genético, o DNA da célula, certo? Olha aqui. Eu tenho uma célula procarióticas, que é essa célula aqui, que é uma bactéria, que vocês têm que saber definir muito bem. E eu tenho as células eucariontes, que é uma célula que é animal, certo? Aí aqui é o núcleo, tá apontando aqui para vocês o núcleo. Deixa eu só pegar bem aqui uma... gente, só um marcadorzinho aqui. Olha aqui, o núcleo, olha aqui, o núcleo, onde é que tá meu pontinho vermelho? Núcleo, citoplasma, que tá aqui dentro da célula, membrana plasmática, aqui tá aqui a membrana também, o citoplasma, e dentro da célula tem o meu material genético nas células procariontes, que ele fica no citoplasma, porque não tem aquela proteção que vai proteger o DNA da célula ali, tá? Beleza? Entenderam, né? Vamos lá. A célula eucariontes, né? Ela possui que membrana plasmática, citoplasma, núcleo e carioteca. As principais funções nas principais organoides dessa célula, na verdade, né? Primeiro é o que? Núcleo, olha aqui, núcleo. Eu tenho aqui, ó, apontando aqui, núcleo.
citoplasma. No citoplasma que eu tenho os meus organoides, certo? E eu tenho a membrana plasmática, que faz a proteção dessa célula, tá? Do meio externo com o meio, proteção do meio externo, né? E ele tem função de ver quem vai entrar e quem vai sair dentro da célula, certo? Continuando aqui. As células eucariontes, ela possui que parede celular, celulose e proteção também, tá? Além, deixa eu voltar aqui, das células animal, que é uma célula eucarionte, eu tenho aqui uma célula vegetal, que é uma célula eucarionte também, né? Que ela possui organização celular. Se ela possui organização celular, é chamada de células do quê? Eucariontes, certo? Ela possui parede celular, celulose e proteção, certo? Ó, a parede celular é o quê? É uma camada rígida que envolve as células, tá? Essa parede celular que vocês estão vendo aqui, que fica logo após a minha membrana plasmática. Aqui, ó, a parede celular. Depois vem a minha membrana plasmática aqui, tá? Ó, membrana plasmática, onde está apontando, e tem a parede celular, tá? Então, essa aqui é uma célula que é vegetal, identifique muito bem, tá? Ela tem umas diferenças dentro, tá? Os seus organoides são um pouco diferentes da célula animal, tá? Ele tem um vacúolo, tem outras organoides que só tem a vegetal e a célula animal não tem também, tá? Então, tem umas em comum e tem outras não, né? Beleza. Tem uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática, né, o que é, né? A gente já estudou também. Membrana plasmática é o que? É uma fina camada que envolve e delimita a célula, né? Ela envolve a célula, ela protege a célula, certo? E tem uma impermeabilidade seletiva também. Permeabilidade seletiva é o que? A propriedade na membrana que determina o que entra e sai da célula, tá? Então, é isso que ela vai proteger, ela vai ver quem vai entrar e quem vai sair. Na membrana plasmática é isso. Ou pode ser chamado, quem é que lembra também? Pode ser chamado de que modelo do mosaico fluido, né? A célula pode ser chamado assim também, ok? Então, dando continuidade, né? Aqui, ó, membrana celular. Ela tem uma estrutura. A estrutura da membrana celular é o quê? Ela possui uma bicamada lipídica, ó, duas camadas lipídicas, porque fala bi. Olha aqui também, outra camada lipídica em cima, embaixo, ela possui aqui umas bicamada lipídica, por isso se chama bicamada lipídica, duas. E ela tem o quê? Proteínas também. Olha aqui as proteínas, ó, vocês podem perceber essas proteínas, certo? Certo? Então, esses aqui são alguns elementos da membrana plasmática, beleza? Ok? Muito bem. Citoplasma. O que é o citoplasma, né? O citoplasma é a parte da célula que fica entre a membrana celular e o núcleo, tá? Eu tenho a sua constituição e aloplasma e organelas, tá? O citoplasma é a porção mais volumosa da célula. Ele se localiza entre a membrana plasmática e o núcleo e é composto de quê? Hialoplasma e organoides. Então, dentro desse citoplasma, eu tenho o quê? Vários organoides, como eu falei para vocês. São como se fossem os órgãos da nossa célula, tá? Então, é isso. Aqui, ó, o citoplasma fica aqui dentro da célula, tá bom? Continuando aqui. Organelas citoplasmáticas, né? Eu tenho essas organelas citoplasmáticas, que podemos falar, né? Aqui, ó, do retículo endoplasmáticos, né? Tem como que função? Ó, sua principal função produz e transporta substância. Ocorrência, célula, eu tenho o que? É uma célula animal e vegetal, tá? Nas células animais, presente nas células animais e vegetais. Tipo, retículo endoplasmático é rugoso, que o retículo endoplasmático rugoso, né? É assim denominado por possuir que ribossomos, estruturas minúsculas, que estudaremos adiante, certo? Ela tem como produção de que? Proteínas, tá? Proteínas, ó. Sua principal função é o que? A produção de proteínas que são secretadas para fora da célula e desempenham que é uma função periférica. Então, a sua principal função aqui é de produzir proteínas. Eu tenho também aqui o retículo endoplasmático liso, né? Que ele tem como uma principal função produzir
né, produzir, sintetizar, na verdade, esteroides, que são os hormônios, tá? Responsável por onde? Por quem? Pelas características sexuais femininas e as testosterona, que determina as características sexuais masculinas, tá? Então, quando eu falo em retículo endossoplazmático liso, ele tem essa função, tá? Essa função de produzir, de sintetizar hormônios, tá? Ok? Que são esses esteroides, tá? Femininos, esses esteroides, né? Como o estrógeno, que é responsável pela característica feminina, a testosterona, que é responsável pela característica masculina. Eu tenho aqui o complexo Golgi, né? O que é que a gente está estudando, né? Estamos estudando agora olha aqui, voltando aqui. Do citoplasma, a gente sabe que o citoplasma tem, ela está dentro da célula, tá? E dentro desse citoplasma eu tenho vários organóides. Estamos estudando esses organóides, tá? Então, o primeiro organóide que estudamos foi o retículo endoplasmático, rugoso e liso, e suas funções, tá? O complexo Golgi, né, produz, qual é a sua função? Produzir e armazenar substância. Onde eu encontro? Nas células que animais, tá? Essa ocorrência nas células animais. Olha aqui o desenho do retículos ou do complexo Golgi, certo? Vamos estudar também o lisossomos, que está dentro das células, tá? São os organóides, os órgãos da célula, tá? Então, os lisossomos, função dela é digestão celular. As células precisam se alimentar, né? Então, ela faz digestão celular. Ocorrência, onde encontramos nas células animais e vegetais também são encontrados, certo? Através do que essa digestão celular ocorre? Da fagocitose e pinocitose, tá? Que vamos falar um pouco na nossa aula do aplicativo, tá? Sobre essa fagocitose, né? Mas, resumindo aqui, a fagocitose e a pinocitose é o que? Um processo, tá? Fundamental, em que ocorre a captura e digestão de partículas sólidas e líquidas, respectivamente, tá? Então, faz parte da digestão celular. Aí eu tenho aqui os peroxissomos, tá? Os peroxissomos, que tem como principal função desintoxicação celular, ocorrência, onde encontram-se células animais e vegetais. Aí eu tenho aqui, ela se decompõe aqui, ó, H2O2, tá? Então, é isso, tá? Os peroxissomos, né? Função dele é desintoxicação celular, tá? Encontrado onde a gente falou animais e vegetais, tá? Aí eu tenho, continuando aqui, os centríolos, né? Os centríolos de uma célula, tá? Função divisão celular, onde encontra-se, né? Esses centríolos, célula animal. Fibras de tração dos cromossomos, tá? Então, ela é encontrada nas células animais, os centríolos, certo? Os centríolos são o quê? Organóides formados por tubos cilíndricos, por isso que chama-se centríolos, de proteínas arranjadas em 9 grupos, cada um contendo 3 microtúbulos interligados. Eles podem ser encontrados próximo ao núcleo, região denominada centrossomo, certo? Então, é isso. Continuando aqui. Eu tenho as mitocôndrias, né, também dentro da minha célula. Função é respiração celular, onde encontra animal e vegetal. Presta atenção. Uns são encontrados nas células animais, outros são encontrados nas vegetais. E outros têm uma característica em comum, que são encontrados nos animais e vegetais juntos, certo? Então, ela faz qual a função das mitocôndrias? Respiração celular. Beleza? Olha, presta atenção na figura aqui da mitocôndria, certo? Beleza. Ribossomos, né? Os ribossomos também têm função e suas características, né? Qual é a sua função? Síntese de proteína, tá? O que mais? Ocorrência, onde eu encontro todas as células vivas. Então, todas as células vivas vão encontrar ribossomos, tá? Presta atenção, tá? Ela fabrica o quê? Os ribossomos fabrica proteínas na célula, fabrica, na verdade, proteínas nas células, tá?
Então é isso. Ela é encontrada em todas as células vivas, tá? Síntese de proteínas, ok? Ó, presta atenção no ribossomos, tá? Tem um cloroplasto também, né? Que a função dele é o quê? Fotossíntese. Só que a fotossíntese, sabemos que ele só é encontrado na célula que vegetal, né? Quem é que lembra da fotossíntese? Todo mundo lembra, né? Certo. Então, ela só é encontrada na célula vegetal. Ela é importante por quê? Para a clorofila, que dá cor verde da vegetação, da árvore lá, da vegetação que a gente tem, tá? Então, os cloroplastos são encontrados nas células vegetais. Como função, tem uma função importante para ela, fotossíntese, beleza? Beleza, né? O vácuo, né, que é só encontrado, que é a sua função, só é encontrado nos vegetais também, olha aqui, ó, só é encontrado nos vegetais. Função, armazenar substância. Por exemplo, água e amido. Por isso que ela é muito grande aqui, ó, vácuo, olha aqui. Ela tem como função o que? Armazenar substância. Principalmente o que mesmo, hein? Água e amido, né? Muito bem, certo. Então, ela é encontrada somente nos vegetais, beleza. E o núcleo da célula, né? De uma célula, o núcleo celular. O núcleo é a parte da célula que comanda a maioria das atividades celulares, principalmente o quê? O núcleo, dentro do núcleo tem o quê? Ó, o núcleo. Ele tem uma carioteca, cromossomos, cariolinfa, né, DNA, proteína, certo? Quando eu falo em células eucarióticas, ela tem essa carioteca, né, que vai proteger. Quando eu falo procariótica, não tem essa carioteca que vai proteger a minha célula, certo? Então, o núcleo é a parte da célula que comanda a maioria das atividades celulares, beleza? Ok. E eu tenho também a divisão celular. Como que acontece a divisão celular, né? Como que ela que aumenta, né? Através de mitose e meiose. A mitose aumenta que número de células, aumenta o número de células e o crescimento do organismo. Meiose, formação de gametos, produção genética. Mas vamos entender o que é mitose e meiose realmente. Mitose é a divisão celular em que uma célula mãe dá origem às duas células filhas idênticas, exatamente idênticas, certo? Já na meiose, é a divisão celular em que uma célula mãe origina quatro células filhas, com metade do número de cromossomos. Olha aqui, mitose, que é uma célula mãe, vai dar origem uma célula mãe vai dar origem ao quê? A duas células filhas, né? Olha aqui, idênticas. E aqui é a meiose, que é o que? A célula é dividida em celular. A divisão celular em que é uma célula mãe origina o que? Quatro células filhas com metade de quê? Do número de cromossomos aqui, olha. Beleza, então é isso, certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos trabalhar mais um pouquinho na nossa aula online. Eu quero que vocês entendam que uma célula ela tem N funções, as células, na verdade. Dentro das células tem o que? Que eu falei para vocês, vários organoides. É como que fosse nossos órgãos do nosso corpo. Os nossos órgãos, cada um tem sua função. Então, os organoides de uma célula também tem suas funções. Cada um tem suas funções dentro da célula, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos trabalhar mais, certo? Na nossa aula online, tá? Então, até a próxima aula.